Então vamos lá, hoje o Ibovespa abriu aí em alta, né? Uma alta de 15% já no começo do dia ali, o que sinalizou uma boa notícia para a maioria das pessoas, mas eu acho que isso é só porque no resto do mundo a gente está vendo uma recuperação gradual ali, porque vai existir uma injeção de mais de 1,5 trilhão de dólar aí na economia, né? Então 1,5 trilhão de dólar é muita coisa, o governo simplesmente americano está imprimindo dinheiro ali, na verdade não é imprimindo, né? Porque hoje em dia isso é feito de forma digital, mas isso eu não vejo isso com bons olhos, eu vejo uma diminuição do poder de compra do dólar em referência a isso, então eu vejo que o dólar vai perder valor, acaba que a gente não consegue sentir muito isso de imediato, porque é um país muito grande e muito importante na economia global, mas eu não vejo isso com bons olhos de modo algum. Mas a maioria das pessoas tem me perguntado se as empresas dos setores de saúde vão se beneficiar do coronavírus. As coisas não são tão diretas assim. Eu vou falar para vocês que outras empresas, que a maioria das pessoas fala, Fleury, eu não quero que vocês fiquem só com Fleury na cabeça, então eu vou colocar no radar de vocês, mesmo que eu não concorde com isso, tá? Eu não concordo com essa política, não acho que vai funcionar, isso não me faz sentido como estratégia, eu não vejo isso como uma boa estratégia, investir em empresa de saúde por achar que as pessoas vão usar esse tipo de serviço, porque quando chega num nível de caos, se a gente define uma epidemia, né, a gente já está numa pandemia no caso, os hospitais são obrigados a tratar as pessoas e o governo não paga por isso. Na verdade, simplesmente pode baixar uma normativa e falar, ó, agora os hospitais têm que atender gratuitamente, os laboratórios têm que fazer esses exames de forma gratuita, e aí o que você pensa que se converteria aí em lucro pode acabar virando prejuízo. Você tem que lembrar que o Brasil é um país que tem forte influência estatal, então não adianta você pensar ali que a economia que as pessoas da economia vai crescer nesses hospitais porque as pessoas vão lá fazer esses exames. De início pode até ser que sim, se a situação se agravar ao nível que você está pensando para poder ganhar dinheiro com isso, muito provavelmente você não ganharia dinheiro nenhum, porque muito provavelmente o governo baixaria uma normativa e definiria ali que os hospitais são obrigados a fazer esse tipo de serviço gratuitamente, porque é um país que tem um estado muito forte, então você tem que lembrar sempre que o Brasil tem esse tipo de estado. Pera aí, deixa eu ver se o áudio tá gravando. Tá gravando, porque eu não sei, né? Eu comecei a gravar de uma vez. Então vou colocar para vocês no radar aqui, né? Três grandes empresas do setor de saúde, o que cada uma delas fazem. Então, para vocês terem uma ideia do setor de saúde, o setor de saúde é composto por empresas que fornecem produtos e serviços na área de saúde, seja na área de equipamentos médicos ali, ou de nicho de serviços hospitalares. Então, pode ser laboratório, pode ser empresa que fabrica seringa, pode ser empresa que fabrica jaleco. Tem várias empresas aqui. A expectativa do setor de saúde, ele tem crescido cada vez mais por conta da idade das pessoas, né? Por isso que quando eu fiz o vídeo sobre Fleury, hoje eu não vou falar sobre Fleury, porque já tem vídeos dedicados a ela, porque é a única que eu tenho na minha carteira. Então, quando eu fiz vídeos sobre Fleury, eu falei um pouco sobre o setor de saúde, sobre a tendência de envelhecimento populacional e tudo mais. Então a Notre Dame Intermédica é hoje, eu acredito, que a maior empresa que a gente tem na bolsa da área de saúde. Então a GNDI 3, a empresa que a gente conhece aí por esse ativo, ela compõe um percentual aí de 1,56% do índice Bovespa, tá? Que é esse índice que a gente usa para saber se o mercado está indo bem ou mal, né? Ela compõe, ela é uma parte importante. Então ela foi fundada em 1968 e iniciou um processo de verticalização na década de 90 e levou à abertura de capital só em 2018. Então fez a IPO recentemente. A Notre Dame Médica possui hoje 21 hospitais e 10 unidades de medicina preventiva, 20 pronto-socorro e 75 centros clínicos. E ela tem uma segmentação de odontologia também por várias clínicas aí que são afiliadas a ela. Ela é dotada de um perfil mais agressivo de aquisições, porque ela compra muitos laboratórios. Em 2019 eles compraram 4 laboratórios e ela comprou a Greenline em janeiro, comprou a Mil no mês de abril, a Medplan em Sorocaba e a Belo Dente Odontoplano em julho. Então ela comprou só no ano passado 4 grandes empresas aí também disso. Ela conta hoje com uma estrutura dotada de mais de 20 mil funcionários e mais de 4 milhões de beneficiários. O valor de mercado da GNDI aí é bem alto por conta dessas questões. Outra empresa aí muito grande é a Hypera Pharma, né? A Hype 3, a gigante do setor farmacêutico. Eles são conhecidos no Brasil inteiro aí por todos os produtos dele. O pessoal conhece o Biotônico Fontoura e outros produtos aí também que são da empresa. Eles têm vários genéricos e eles são donos também da Neoquímica. Então sempre que você vê ali o nome Neoquímica, você está falando de Hypera, tá? Então nesse mercado se essa doença se alastra ali, esse é um mercado que eu acho que teria uma crescente, porque as pessoas costumam comprar remédio para diminuir a febre e tudo mais, e eles têm vários remédios ali, então obviamente o faturamento deles cresceria com o coronavírus, e eles não têm tanta essa questão laboratorial de alguém obrigar eles a ceder esses medicamentos de forma gratuita. Normalmente o governo compra medicamentos em larga escala, se o governo comprar medicamentos em larga escala, pode comprar
comprar deles. Além de tudo, eles têm Engov, Epocler, Estomazil. Eu sou um consumidor assíduo de Engov, porque eu vivo de ressaca, então é uma coisa que eu consumo. Além de tudo, eles têm também adoçantes como Adocil e Zero Cal. Então, uma marca bem grande aí, e a líder no setor, segundo dados da própria empresa, eles chegam a mais de 80% dos lares brasileiros. Então, é bem gigante, a empresa tem uma alta captação de mercado também. E uma empresa que eu vou contar aqui para vocês também é a Qualicorp, a Qual3, que é a empresa que atua no segmento de planos de saúde coletivos por adesão, ou seja, um modelo que reúne grupos à parte da sua profissão ou área de atuação em conjunto com necessidade de entidade de classe. Nesse sentido, a empresa atende hoje mais de 520 unidades de classe em 30 mil empresas, que somam quase 2,5 milhões de beneficiários. Então, a empresa, segundo o seu demonstrativo, atua por esses grupos de afinidade, função, profissão, eles reúnem isso e criam umas entidades de classe, então um laboratório que atende cada tipo de classe ali. A prestação de serviço, assistência de saúde é mais B2B, né, pelo que eu estou vendo aqui. Eu fiz esse artigo muito antes, eu não ia falar sobre ele hoje, mas as pessoas estão me pedindo e aí eu falei, por isso que eu estou com os dados menos frescos. Esses dados foram pegos mais ou menos no final de agosto ali, por isso que podem estar um pouco desatualizados, tá? A fundação da empresa foi em 1977, ela abriu seu capital em 2011, atualmente ela conta com mais de 32 mil investidores, tá? Então essas são as empresas aí que são, além de, eu esqueci de falar o ticker dela, né? Ela é a Qual3, acho que eu falei sim. Então essas são as empresas de saúde. Se você pensa em entrar no setor de saúde pensando numa crise, eu não acho isso prudente, não acho isso nem inteligente, para ser bem honesto. Essa crise, ainda a gente não tem um cronograma de quando isso poderia melhorar ou piorar, porque a gente ainda tem a questão da crise do petróleo, que realmente a guerra comercial se concretizou, pelo menos por hora, né? Porque com esse outro problema para resolver, as pessoas acabaram deixando esse de segundo plano e se concretizou. E hoje a Petrobras fez aí um corte de 9,5% no preço da gasolina. Então, obviamente, é uma notícia aí que boa para o consumidor de gasolina, né? Mas é ruim a nível de mercado, porque muitas empresas são dependentes aí do petróleo e o petróleo não está num dos melhores momentos, não está nos momentos mais lucrativos, e o índice Bovespa, por exemplo, é bem baseado em empresas de petróleo. Os índices do mundo inteiro têm grandes empresas de petróleo, pelo menos dos países que têm petróleo como sua principal atividade. Então os Estados Unidos pode ter um problema ali pelo petróleo ficar abaixo do tanto que compensaria para eles extraírem, eles receberem menos do que o que eles gastam para tirar o petróleo, então uma série de problemas, tem essa injeção na economia, então as coisas estão se desenhando aí. E o Paulo Guedes no Brasil, vindo aqui para o Brasil, o Paulo Guedes tem 42 horas, segundo ele mesmo, para apresentar um plano de melhoria econômica. Ele cogitou até liberar o saldo do FGTS, algumas outras medidas bem populistas aí, para ver se a gente consegue estancar a sangria do mercado e deixar o mercado um pouco mais tranquilo. Então assim, Raul, você está comprando ações hoje com o Ibovespa voltando a subir, sei lá o quê? Eu vi essa subidinha do Ibovespa simplesmente acompanhando o mercado externo, ele começou com 15%, agora já está em 5,57%. Eu não vejo sentido em comprar ações nesse momento, justamente por conta dessa injeção exacerbada, esse otimismo com base em nada. O coronavírus não teve uma remissão no Brasil, inclusive ele está numa expansão, ele acabou de ter mais casos, o próprio presidente da República acabou de ser diagnosticado com coronavírus, o que é uma notícia péssima pra gente. Então pode acontecer do nosso primeiro-ministro da saúde, que fez live com o Bolsonaro recentemente, também está infectado, pode acontecer do Donald Trump estar infectado, porque ele teve em contato com o Bolsonaro. Então minhas perspectivas para o curto prazo, tá? Eu estou sempre falando aqui de curto prazo, são péssimas. Para o longo prazo eu continuo acreditando em negócios, eu não acredito em cotação, então nem quando ela está subindo, nem quando ela está caindo. Cotação para mim não é uma referência, eu considero a participação nos negócios, e se existe alguma mudança significativa no faturamento dessas empresas ou no lucro dessas empresas para o longo prazo, fala assim, existe uma mudança, uma empresa que tem risco de quebrar, tem risco de insolvência, essa empresa tem uma dívida muito alta, ela pode não conseguir empréstimo por causa da crise real agora. Óbvio, isso é um caso que você tem que pensar de se livrar das posições dessas empresas, mas os meus negócios, o que eu tenho na minha carteira de investimento, que se você não conhece, está aqui no canal, tem vários vídeos, eu confio muito nela. Para você que ainda não me segue lá no Instagram, cara, eu tô postando conteúdo durante a crise quase 24 horas por dia, eu tô postando tipo 3 stories por hora, então você pode ir lá no Raul Sena, se eu compro qualquer ação, eu posto lá, mostro nota de corretagem, se eu vejo qualquer notícia, eu posto lá, se eu tô, tudo tô conversando lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que eu tenha esclarecido para vocês a questão das empresas da indústria de saúde que vocês queriam saber. Para mim, se vale a pena entrar por causa disso, não, eu não entraria. E outra coisa, uma questão ética também, eu não gosto muito desses movimentos de mercado de tipo, vai lucrar com a desgraça alheia, eu não...
não é o meu tipo de investimento. Eu compro negócios saudáveis em empresas que eu confio e tudo, eu não quero lucrar no curto prazo, eu não quero fazer trade. Então essas notícias não me importam, né? Se é uma notícia do coronavírus, ele vai durar para sempre, ele vai ser um vírus que vai ficar instalado com grandes crises? Não, dificilmente, porque o vírus ele tende a se adequar e depois ele vai diminuir o contágio e tudo mais. Então o vídeo de hoje foi só, meu nome é Raul. Se você gostou dos esclarecimentos, se você gosta do jeito que eu falo, de um vídeo sem edição, sem frufru, porque esses aqui eu tô tendo que fazer sem edição, porque a gente tá postando, eu faço e posto, porque senão as notícias ficam velhas. Então é isso, você pode se inscrever no canal se você quiser se manter informado de tudo isso, e amanhã tem o Giro da Bolsa normalmente, eu vou me esforçar para gravar hoje. Um beijão, como esse foi um vídeo sem edição, vocês vão me ver desligando a câmera como é de costume.